Meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Este é um vídeo inicial, de um propósito que Deus colocou no meu coração a partir do momento que Ele começou a me ensinar o real propósito da vida. Então, qualquer propósito que eu venha imaginar a crer é primeiramente por crer no propósito da vida. E eu estou gravando de início aqui esse vídeo porque, sem eu entender, Deus começou um projeto quando Ele me colocou nessa terra para a glória dele. Porém, para a glória dele, Ele usou este instrumento inadequado que vos fala. E, através deste local, um espaço ao qual foi construído, e dentro deste espaço, um exato momento da minha vida começou a ter a oportunidade de acertar. Eu não entendia lá naquele momento, mas Deus já estava trabalhando ali também, E tanto esta placa que se encontra com o nome RMS Pro, um projeto dentro do cenário do rap, que hoje eu entendo também que começou e se iniciou para a glória de Deus, e dentro deste quarto, deste espaço, que hoje se representa mais um quarto na minha vida, e onde foi o início de algo que eu poderia ter enxergado lá atrás como um novo ponto de partida. Mas, entendendo hoje o que Deus faz, este é o começo de uma nova história, de um novo trajeto, um novo propósito. E agora eu quero chegar até ali. Vem com nós. Seja bem-vindo ao Insidecast. Este é o primeiro episódio para explicar o porquê eu não prometo nada para Deus. Vem com nós. Bom, eu estou me chegando aqui, acredito que esse vai ser um vídeo totalmente diferente. Quer dizer, cada um está fazendo várias formas aí de vídeos aí pela internet. E o mais interessante de tudo, acredito que podemos começar assim, é que tudo que eu comecei a aprender realmente sobre Deus começou através da internet, de um pastor chamado Paulo Júnior, um pastor que prega verdades bíblicas, e essas verdades foram muito duras para mim. Então, uma das coisas importantes, a mais importante que eu aprendi nessa vida que Deus me deu, é que tudo está resumido aqui. É claro que você vai encontrar várias versões, você vai encontrar várias traduções, E tem lugar que ainda nem tem ela traduzida, E nem chegou até lá. Como eu tenho essa daqui, que é palavras-chave, que fala do grego e do hebraico, coisa que eu acho que nem se fala mais hoje. Mas, dando continuidade, eu quero dizer, através desse vídeo, como tudo isso se combina na glória de Deus. E como Deus utilizou, como eu disse, nos projetos que foram iniciados, nos insights que soltei, nos pedaços de vídeo, Como Deus usou a prisão, o casamento e os filhos para mostrar a sua obra na minha vida. No caso, para mudar a minha vida, para resetar a minha vida e fazer eu enxergar o propósito da vida, que é glorificar a Deus. Porque é uma passagem bíblica que fala bem assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos lá começar. Eu tenho 40 anos, pessoal. E dentro desses 40 anos, Deus permitiu viver muitas e muitas coisas. E através da palavra de Deus eu entendi aquilo que é minha escolha, aquilo que eu fiz,
com a vida que Deus me deu, porém, de um modo estranho e assombroso, através da palavra de Deus, eu pude enxergar os meus erros, mas, de um modo assombroso também, entender como os meus erros, independente de tudo, em muitas das vezes, o nome de Deus foi glorificado. Não porque eu errei. Isso é um assunto que demanda tempo, demanda assunto específico para poder se falar. E aqui é o início de algo que se encerrou, mas o propósito continua. E eu vou dar continuidade e querer acrescentar isso. Não quero fazer um vídeo longo. Nesse decorrer, eu aprendi que com a palavra de Deus, é necessário a gente sentar, estudar, planejar temas, tópicos e criar um esboço para você, através deste esboço, expressar aquilo que foi entendido mediante a palavra de Deus e transmitir ao público para que Deus faça sua obra através da mensagem. E nessa minha idade, né, nesse meu tempo de vida, em 2004, eu conheci o rap. Né? Eu nasci num berço evangélico. Dentro desse trajeto, eu conheci o certo e o errado através da vida, né? Através da vida e através, posso dizer também, da igreja. Embora hoje entendo que muitos ensinamentos me foram ocultados quando frequentava determinados templos e denominações, porém reconheço também a minha falta de querer em buscar aprender mais e só se alimentar daquilo que estava sendo me dado, como um passarinho se alimenta da comida que sai do bico da mãe ou do pai, né? Mas vamos dar continuidade. Com 12 anos, após o meu batismo, né, na Assembleia de Deus, eu entendendo o que eu estava fazendo de errado contra Deus, né, e com aquilo que eu tinha aprendido, eu decidi sair da igreja, na onde me tornei mais um desviado, vamos dizer assim, dentro dos termos técnicos utilizados para dizer sobre pessoas que saem da igreja, né? Então, aos 12 anos, eu me desviei do caminho do Senhor e daí para frente as coisas foram daquele jeito. Muitos acontecimentos, né? Tudo que foi de errado, eu comecei a fazer realmente a partir dali. Conheci as drogas, conheci mais profundamente o crime, conheci o trabalho, graças a Deus, porque através do trabalho eu entendi, né, a questão de correr atrás do sustento e da sobrevivência, né? E conheci as luxúrias, as lascívias e tudo aquilo que o mundo oferece através das mulheres, dos prazeres, dos rolês, das baladas e tudo aquilo que a gente conhece distante de Deus. Então, o meu mundo, a partir dos 12 anos, foi isso, né? Com 18 anos, realmente, eu vi nascer dentro de mim o dom da composição, que através de amigos que Deus colocou no meu caminho, que já estavam na caminhada, eu aprendi a escrever e compor o rap, ouvindo eles. Em um determinado momento, a partir do CD que eles me deram para poder começar, por causa que eles acreditaram em mim, Deus me deu o dom da primeira composição, né? Ali eu conheci o rap. O rap é uma ferramenta de resgate, seja dentro do meio cristão ou expandido pelo mundo como ele está, como sempre foi, como começou, né? Mas ele é uma ferramenta de resgate. Hoje eu entendo isso. Ciente das multiformas que Deus manifesta a sua graça. Correto? Então, vamos adiante.
E quando eu conheci o rap, com todas as suas músicas que eu ouvi naquele tempo, as letras que me foram apresentadas naquele tempo, o que as pessoas que eu fui conhecendo intimamente, que cantavam também, expressavam nas letras daquele tempo, eu entendo que lá a mensagem do resgate chegou na minha vida. Que Deus utilizou desse meio, com este dom que Ele me deu, de enxergar as coisas que eu deveria mudar. Porém, eu não tinha um entendimento correto, o processo para isso. E como eu quero poder chegar com este ponto e direcionar para Deus isso, para não ficar nas minhas palavras. Este livro, A Doutrina do Arrependimento, quando eu conheci, ele me fez enxergar tudo o que eu fiz de errado. Tudo. Não é o que eu fiz de errado achando certo, ou o que eu fiz certo e depois foi errado. Me fez enxergar tudo o que eu fiz de errado. Porque você não se arrepende daquilo que você fez de bom. Correto? Pois bem. Eu conheci esse livro através do pastor Paulo Júnior, como eu disse, né? Mas vamos lá, vamos focar. Quando eu conheci o rap, entendendo, né, que ele falava já contra as drogas, contra a política opressora, contra a autoridade abusiva que alguns policiais fazem, né, uso da autoridade também que lhes foi atribuída, e fora os poderes, né, que estão acima de nós, como a política, né, e a religião e outros aspectos aí. E o rap me ensinou a ver essas mensagens, porque eu abandonei a escola cedo, eu me ajuntei aos 17 anos com a primeira mulher, né, na minha vida, e a partir dali eu acho que foi onde que eu conheci o que significa o casamento, né, senhorita? O casamento e coisas assim. Mas vamos lá, o rap, né, o rap. Ela tá aqui comigo porque ela é o motivo, né, ela é o motivo que eu falo que Deus combinou com ela na minha vida para poder me acordar para tudo isso. Mas vamos lá. E com o rap, eu enxerguei essas mensagens, essas verdades. Porém, eu ainda continuei fazendo muitas coisas. Não tinha o entendimento correto de Deus, né? E dentro deste percurso, mais adiante, após que eu conheci o rap, nos meus envolvimentos, Deus acabou, né, mandando à vida um filho, meu filho Natan, o qual o Senhor me deu o nome dele em sonho e me mostrou a gravidez da mãe dele, né, antes mesmo dela saber que estava grávida. Naquela época você tinha que ir no posto fazer teste, essas coisas todas. Vamos seguir, certo? Peça a Deus sabedoria e graça, ou simplesmente se atente nas consequências, né, dos nossos atos, e que tudo isso culmina e faz a gente enxergar se nós temos pelo menos um pingo de inteligência para enxergar o que é certo e o que é errado. Certo? Nisso veio meu filho. Aí eu entendi, mas não entendi naquele momento, a responsabilidade de uma família, de ser pai. Porém, eu estava com a minha vida totalmente torta. Entre trabalho formal e atribuir a minha vida ao crime, né, e às drogas, eu estava ali vivendo, e o rap, né, então eu estava vivendo nessa bagunça, tentando transmitir o dom do rap, vivendo uma vida escusa através, né, do crime e das drogas, e com a responsabilidade de um filho para criar e, né, suprir as necessidades da mulher a qual estava ali comigo. Meus amigos, nisto tudo eu falhei, e neste processo de todas as minhas escolhas erradas, eu acabei tendo a consequência da prisão na minha vida. Em 2008 eu fui preso, e eu acredito que esse foi um dos pontos, porque ali eu me recordo bem qual que foram as minhas experiências com Deus lá dentro. Eu vim do meio pentecostal, né? Então, muita coisa, né? Eu sempre levei de forma muito espiritual, né? Mas, enfim, ali dentro
Foi uma das experiências mais loucas, mais sofridas e também que me ensinou muita coisa. Não que eu entenda hoje que eu aprendi com os erros, né? Mas hoje eu entendo que eu aprendi com a verdade. E a verdade é que tudo tem as suas consequências. Vamos seguindo. Em 2008 eu fui preso e antes de ser preso eu estava com um projeto junto com alguns amigos num grupo chamado Família Nacional, né? Onde eu não quero trazer como que nós chegamos até lá, mas foi através do rap e algumas coisas que o crime, né, proporcionou que eu cheguei até ali. Claro que eu entendo que tudo Deus faz a sua obra, mas por causa das minhas irresponsabilidades, por causa das minhas escolhas erradas, eu acabei falhando num projeto ao qual este Família Nacional, né, que eu fazia parte, estava fazendo. Como eu disse, eu conheci o rap em 2018, começamos com o grupo DDR, né, muitos parceiros, um deles que estão aí, né, vivos, mas que continuaram nessas atividades, são o meu parceiro Roger, né, o meu irmão Jefferson e o DJ Salles, que foi uma das pessoas que também veio nessa caminhada aí. Mas, enfim, tudo isso acabou ali, quando eu fui preso. Porque a minha parte, as minhas ações, tudo que era para mim ter sido feito certo, eu não fiz certo. Então, ao invés de ter a minha vida tirada como o risco apareceu também, Deus preferiu preservar minha vida me levando preso. Porque hoje eu entendo assim, leio a palavra de Deus, entendo isso como graça e misericórdia de Deus na minha vida. Em 2010 eu saí, né? 2010 eu saí. E eu entendo também que Deus começou a fazer a obra dele na minha vida em restauração, porque muitos presidiários e ex-presidiários não têm o sucesso ou a oportunidade de recomeçar com um novo emprego. E eu, após um mês, né, de liberdade, graças a Deus, eu acabei conseguindo um trabalho, onde o meu irmão me arrumou, né, o Jefferson, e eu trabalhei com uma pessoa, né, trabalhei para uma pessoa que me ensinou muitas coisas, me ajudou a aprender muitas coisas. E eu não quero falar, né, dessa parte assim, porque acho que certas coisas da vida de alguém, que são compartilhadas com a nossa vida, né, para o nosso aprendizado, elas têm que ser mantidas guardadas, né? Eu acredito que certas coisas hoje em dia a gente tem que guardar conosco, para falar só com Deus, né? Mas foi um processo muito grande, porque eu arrumei um emprego logo um mês após sair, né, da prisão, coisas que até hoje muita gente tem dificuldade para isso, de recomeçar. Mas, enfim, uma das coisas que eu coloquei no meu coração quando eu saí da cadeia é que eu não faria nada mais grave, né, que me levasse a correr o risco de ser preso novamente. Tipo, prejudicar a vida das pessoas, né, para o meu benefício próprio. É isso que o crime faz nos seus aspectos mais gerais, né? Porém, eu ainda continuei com as drogas, né, continuei vivendo com as baladas, e tudo isso que oferece, né, nesse meio. Beleza. Mas os anos foram se passando e a obra de Deus foi sendo feita na minha vida. Onde chegou um determinado momento, depois de muitas coisas, muitos sofrimentos, onde Deus tocou no meu coração. E em 2013, de fevereiro, dia 21, essa data eu me recordo, foi a data que um dia eu, no meu ponto de vista, eu escolhi abandonar tudo para viver para Deus, né? Em 2013 eu fiz esse voto com o Senhor, vamos dizer assim, e abandonei tudo que eu usava. Então, para mim falar tudo aqui que eu usava é coisa pra caramba, viu? Porque experimentei muitas coisas aí, entendeu? Então, por isso que só piora a situação, mas vamos lá. E quando eu tomei essa decisão, Deus, né, na sua soberania, começou a efetuar a sua obra ali também. E deixa eu ver, nós já temos
20 minutos de vídeo. Mas eu acredito que eu estou na metade dele, porque este vídeo eu tentei fazer ele de diversas formas, né? Comecei com o Insidecast, no propósito das ideias que eu estava fazendo, né? Quando me veio no coração. Falei que ia fazer a questão do reset da vida e os propósitos que estavam vindo. Mas Deus sabe o que faz, né? Esboço, estudo, preparei tudo, um monte de coisa, tudo. Mas eu entendi que a minha vida faz parte do esboço de Deus para a forma que Ele usa para se comunicar sobre e com a obra dele, né? E então, em 2013 eu retornei a Jesus, vamos dizer assim, e ali começou um outro propósito, né? Eu abandonei o rap que eu fazia antes e ali eu fui e Deus me deu o nome do Mestre para começar um novo propósito. Ali eu não tinha, né, a gente não tinha estúdio, numa época ainda, eu e meu irmão ainda, a gente estava gravando algumas músicas com o pessoal, aonde que eu também regredi, né? Muitas coisas da minha vida eu enxergo assim hoje não foram para frente, pode-se dizer, porque eu não me empenhei em muitas coisas, né? Então eu compreendo isso. Mas enfim, o propósito de Deus é o que prevalece. E eu saí, né, de todos os projetos que eu estava fazendo no mundo e comecei a caminhar na igreja. Então foi onde que nasceu o do Mestre, o qual eu represento o rap hoje com este nome, entendo que é muito mais além do que isso, né? Mas também começou o meu caminhar no meio pentecostal, na igreja, no meio da obra de Cristo, né? Porque quando eu retornei, por causa dos dons que Deus me deu, né, eu tive a oportunidade de pregar, tive a oportunidade de cantar em diversos lugares, né, tanto em ruas como púlpitos, né, e vigílias. E nisso a obra de Deus foi sendo feita na minha vida. Hoje eu reconheço isso e é por isso que eu estou falando dessa forma. Porque quando eu saí quando eu retornei para os caminhos do Senhor ali em 2013, ali eu comecei a entender o milagre de Deus na minha vida através da cadeia, quando Ele me levou preso e não deixou morrer com as minhas ações. Se eu havia errado, né, em relação conjugal com tudo que eu vivi antes, aconteceu a oportunidade até de eu me casar quando eu conheci o Senhor. Né? E eu vou dar o ponto disso, né? Vou dar o ponto disso, porque conforme eu mostrei o livro A Doutrina do Arrependimento, para me entender as coisas erradas que eu fiz do decorrer da minha vida até aqui, entender o que este livro, O Pastor Aprovado, significa na minha vida também, é muito importante. Porque culmina na questão do casamento. Como eu disse, através do meu retorno, né, e de voltar para Cristo em 2013, eu comecei a cantar para Deus, como do Mestre, e conheci uma pessoa a qual eu casei. Né? E dentro desse percurso todinho, uma das coisas que eu aprendi, claro que mais para frente, né, é que eu abandonei tudo que havia de errado, daquilo que os olhos humanos e, né, os olhos de alguns cristãos, né, diziam que era errado. Então, drogas eu abandonei, cigarro eu abandonei, rolê eu abandonei, mas uma coisa eu vi que eu não havia abandonado, isso só fui entender mais pra frente. O legalismo, porque muita coisa ou muitas coisas permaneceram dentro de mim, nesse período que eu estava dentro da igreja desta forma, com esta convicção que eu tinha, que eu estava fazendo tudo certo para Deus, né? Enfim, em 2018 eu separei, né? Houve a separação no meu casamento, por causa das minhas irresponsabilidades, por não assumir o meu papel de homem na minha vida, né? Por não entender o que é ser homem nessa vida. Então eu falhei no meu casamento, o qual acabou sendo rompido, e isso eu aprendi de uma forma muito drástica, porque eu entendi através
deste livro que eu mostrei, que eu fiz coisas que Deus odeia. E eu só fui saber o que Deus odeia através da palavra dele. E eu comecei a enxergar o que nós perdemos quando nós falhamos diante de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de poder viver a vida corretamente e de acertar até algumas coisas. Mas Ele não promete que os seus erros do passado não poderão vir a te trazer consequências mais adiante. Porque você cometeu falha com seres humanos. E os seres humanos não são capazes de esquecer as coisas assim tão facilmente. Pois bem, tudo isso deu ensinamento para mim. Porque eu entendi que eu falei com a minha liberdade através da palavra de Deus e Ele me deu a oportunidade de acertar. E falhei com o meu casamento, que é uma instituição que Deus criou antes da igreja, para representar a igreja, né? E vi como eu falhei e me martirizei muito com isso, porque eu vim de um ensinamento na hora que você não podia divorciar, né? Isso faz um mal muito grande para muitas pessoas, e quem ouvir isso sabe. Eu só fui começar a entender melhor isso quando, através dos meus erros, por mais que eu errei, Deus me ensinou através da palavra dele. Esse livro, Lar, Família e Casamento, que é um comentário bíblico, é muito cheio de ensinamentos. Aqui fala que aqui tem 10 anos de comentários para você pregar, vamos dizer assim. Isso eu peguei para aprender, né? Eu tenho outros livros que falam sobre casamento ali, mas eu vi como eu falhei em relação ao casamento. E este ponto Deus me ajudou também, como estou mostrando os livros. Dando a sequência. Os filhos. Os filhos. Neste mundo, as pessoas, o ser humano, através da sua vontade de crescer em conhecimento, mas não entender como fazer isso corretamente, né? Ele tenta gerar a vida que o próprio Deus que concede. A palavra de Deus fala que é Deus que dá vida, é Deus que tira ela, né? E eu tenho 2 filhos hoje. Essa pequena princesa que está aqui comigo e meu filho Natan, né, que se encontra vivendo a vida dele, em particular com Deus, mas é meu filho. E enxergando a grandeza na palavra que Deus dá vida e Deus tira, eu entendo que as vidas que nascem por inseminação artificial, por tentativas de casais e namorados, né, e pessoas que querem ter filhos assim a seu bel prazer, né, ou até mesmo as próprias vidas que nascem, infelizmente, através de estupros, né, violência forçada, por mais que pareçam situações que são boas para ter filho e outras situações não merecem ter filho, eu entendo que a vida é Deus que dá, é Deus que tira. E se Ele mandou essa vida ali, a responsabilidade de alguém ali está inclusa. Porque Deus mandou essa vida para ensinar algo para alguém. Porque é Ele que dá vida. E nenhuma vida vem a essa terra sem propósito. E entender tudo isso foi algo que eu comecei, né, quando eu, em 2018, após o meu divórcio, como eu disse, eu conheci o pastor Paulo Júnior. E as suas pregações me impactaram de uma forma tão grande que eu não consegui mais ficar em paz diante de Deus. Não consegui mais ficar em paz diante de Deus, porque já tinha feito muitas coisas contra Deus, e através da palavra de Deus eu fiquei com muito medo, com muito temor, porque eu entendi também que eu fiz contra Deus e contra a sua criação. Seja ela humana, seja ela fora daquilo que é humano, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida,
e é o divisor de águas na minha vida até hoje. E é o que eu procuro aplicar ao meu coração. Porque em tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu tenho entendido que o propósito da minha vida é somente para Deus. Mas para viver para Deus, eu tenho que viver nessa comunidade, que hoje se expande tanto através da internet, a qual é o veículo que eu estou utilizando neste momento para chegar até vocês, né, que vão me ver aqui. Porque existem pessoas que me conhecem pessoalmente, existem pessoas que eu tenho vida particular, e se eu não prestasse contas a vocês que estão na internet, com eles eu tenho que prestar contas todos os dias, porque eu entendi o sentido da vida e isso se resume tudo. O sentido da vida é viver e glorificar a Deus, gozar Deus em tudo aquilo que Deus pode nos dar de alegria, glorificando a Ele. E é muita coisa para explicar isso. É muita coisa para explicar isso. Eu sei que eu não vou conseguir explicar tudo, e talvez nem a ponta do iceberg. Mas o interessante é que no meio de tudo isso, o que Deus tem feito, porque lá em 2013, quando eu comecei nestes propósitos também, ao mesmo tempo que o casamento veio para minha vida, né, a missão com o rap também se expandiu. Porque aqui, onde que eu estou, onde que eu mostrei um pedaço ali, aqui era o meu quarto, né? Aqui era o meu quarto. Quando eu e meu irmão iniciamos o projeto do estúdio, né, iria ser aqui, como foi aqui o estúdio, né? Mas eu conheci dentro, né, do que eu falei, o casamento, mas vocês podem depois pensar assim, porque uma hora Deus permita, eu posso falar, mas até entendendo a questão do casamento, eu entendi que os meus desejos maiores atrapalharam muitos processos da minha vida, porque eu entendi como eu casei, o porquê eu casei, mas não entendi o propósito real do casamento. Então, a minha vida foi vivendo aquilo que Deus tem de propósito, cumprindo os propósitos dele, mas minhas ações foram todas erradas. Aquilo que eu baguncei, eu perdi. Aquilo que Deus criou como seu propósito continua. E vou dar essa continuidade. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou aqui, e essas partes eu posso ser assim resumido. Quem me conhece pessoalmente, quem conhece as atividades extracurriculares, vamos assim dizer, a qual eu trabalho aí para fora, sabe das músicas que o rap me proporcionou deixar na internet, na correria da vida, então sabe que eu tenho, né, essa habilidade, que eu tenho esse dom de transmitir mensagens através do rap, independente da questão da minha vida, porque a mensagem do rap também ela é única, por mais que queiram distorcer, né, com as músicas que se tem hoje em dia. E nós já estamos nos 33 minutos de vídeo e eu disse que não seria longo, mas Deus sabe o que faz, né? E eu quero dizer o seguinte, que tudo isso, né, o que eu estou dizendo aqui agora, vindo com este propósito do Insidecast, vindo expressar essas coisas que aconteceram na minha vida, né? E vindo expressar as coisas que vão acontecer, se combina em uma coisa. Este livro, Contra o Legalismo, foi um livro que foi escrito no momento que eu estava conversando com o autor dele, que foi uma pessoa que me ajudou no período de 3 anos, que eu me empenhei a estudar a Palavra de Deus para entender o que eu estava vivendo. Foi ali onde que eu estudei a Bíblia toda, né, conheci as ferramentas que foram criadas para auxiliar nos estudos. E este livro, mostro mais uma vez, relata coisas bíblicas que mostram como as nossas ações, ou não ações, ou ações ruins, não impedem Cristo de nos salvar. Porque Cristo não depende destas coisas para nos salvar. Mas
dentro das minhas reflexões, através dele eu entendo que dentro da igreja tem pessoas que pensam que a gente tem que fazer algo para Cristo nos salvar, não entendem que a salvação é que produz os frutos, né, da boa obra. E na rua, no mundo, como assim dizem, as pessoas acham que servir a Deus implica em coisas que elas querem ver, né, de nós ou de outras pessoas. E falar sobre isso é muito difícil nesse mundo, se Deus não der essas ferramentas. E eu estou nessa missão do Insidecast para dessa forma poder dizer, tanto para gregos, quanto para troianos, quanto para crentes, quanto para não crentes. Não são as suas ações, boas ou ruins, que vão te levar ao propósito da salvação de Deus. Mas é bom entender o que essas ações promovem, certo? E para não ir mais adiante, porque eu acredito que aqui foi suficiente, 36 minutos de vídeo, para dizer o porquê eu não prometo mais nada para Deus, é o seguinte: quando eu entendi tudo de Deus dentro da sua palavra, e sabendo que eu fazia tudo errado, que eu estava fazendo tudo errado, dentro das minhas ações, né, naquilo que eu faço, que eu sei o que eu estava fazendo de errado, certa vez perguntaram para mim se eu não queria ter mais um filho, se eu não ia ter mais um filho. E eu falei bem assim: olha, eu entendo as coisas de Deus hoje. Se Deus quiser me dar um filho, né, tem que ser de acordo com o que Ele quer, porque dentro da vontade dele ali, Ele quer que os filhos sejam criados de tal forma. Amém. Né? Mas se Deus me der mais um filho, eu quero uma filha, porque eu já tenho um filho, né? Então, amém, eu quero isso. E mal eu sabia. Eu também não quero ficar questionando, porque eu já sei as minhas falhas, mas mal eu sabia os propósitos de Deus sobre isso. E que esta pessoinha aqui iria significar tanto no meio da mudança que Deus está fazendo na minha vida, para a honra e glória dele, né? Eu passei por um período sem casa, sem lugar, destruindo a vida das pessoas com as minhas ações, sendo ferido por pessoas que também não sabiam como agir comigo. E eu comecei a enxergar tudo isso na ótica de Deus. E Deus sabe que desde quando eu comecei a entender a palavra dele, tudo que eu quero é me dedicar para ele. A minha biblioteca não tem mais de 500 livros, mas tem tudo que é necessário para me aprender a continuar vivendo essa vida. Tem livros ali que ainda nem li, tem livros que eu releio, e ora a Deus para que me dê a oportunidade de conhecer mais literatura cristã e sagrada. Estou terminando, meu amor. E este livro, Vai Te Custar Tudo, ele representa tudo o que eu entendo que eu perdi hoje e que eu não perdi nada. Eu não faço mais parte do RMS Pro, um projeto que começou comigo e com as pessoas aonde que digam o que quiser ou o que quiserem. Houve investimento meu de dinheiro, mas vi onde as minhas falhas, o meu investimento para o propósito foi mais visado. E arrependido de tudo isso, eu resolvi sair para dar continuidade naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu reconheço que é para Ele. Por causa disso, aconteceram muitas coisas na onde que os equipamentos de um projeto foram levados como representatividade de consequências. Mas o propósito continua. Como eu mostrei, a placa do RMS está ali, que é algo que nasceu para representar o rap nacional, não é meu. Mas o do mestre nasceu no meio de tudo isso. E do mestre é para representar a glória de Deus, independente das minhas falhas, independente dos meus acertos. Mas tudo que eu fizer de certo é Deus. O que eu fizer, o que eu fiz de errado, continua sendo meu, das minhas ações. E com este vídeo, terminando agora,
eu só quero dizer o seguinte, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. Eu entendo o que eu tenho que fazer diante de Deus e eu entendo o que tenho que fazer diante de vocês, segundo a palavra de Deus. E assim eu vou buscar viver. Não me importando com os acusamentos e julgamentos humanos, mas na onde eles tiverem a reta justiça de Deus para me corrigir, saibam que este irmão que vos fala quer aprender a ouvir. Eu termino aqui. Este é o início do Insidecast. E isso tem muita história para contar, se Deus permitir ainda. Paz.